reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializar-te-á os planos de ventura, que a vitória te coroará, enfim, a senda de luta, mas reconheces-te preso ao círculo de certas obrigações. É o lar convertido em forja de angústia, é a instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade. É o parente a que deves respeito e carinho e do qual recolhes menosprezo e ingratidão. É a rede de obstáculos. É a conspiração das sombras. É a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaze as obrigações a que te enlaçastes. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa a cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade. Mas antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Muito bem. O que é a Terra, não é, meus irmãos? O que é a Terra, se não um grande hospital, se não um grande educandário, né? Eu não gosto, quando eu escuto alguém, principalmente algum confrade espírita, se pronunciando a respeito da Terra como sendo uma prisão. Não é. Se precisássemos de uma prisão, estaríamos em Plutão, em Quiron, ou em qualquer um mundo que ainda está nessa condição. Um mundo antes de ser um mundo primitivo. Antes de ser um mundo primitivo, ele é um mundo prisão. Mas não é esse o nosso caso. Nós somos espíritos milenares. Milenares. E quando eu digo espírito milenares, eu nem estou falando do tempo em que estamos na Terra. Porque é muito pouco tempo. 10.000 anos, 6.000 anos, é muito pouco tempo. Eu estou falando que somos espíritos milenares, milhões de anos de criação. Quantos estágios já não tivemos em diferentes mundos? Porque nós sabemos por Kardec, sabemos por Emmanuel, sabemos por André Luiz, que nós somos viajores neste vasto universo. Aqui na Terra, nós viemos para nos regenerar, não para sermos encarcerados. Tanto é que a maioria de nós outros, nós participamos do nosso projeto reencarnacionista. Nós não temos, nenhum de nós aqui nesse grupo tem reencarnação compulsória. Todos nós opinamos no grupo familiar que a gente precisava vir, na profissão que nós deveríamos exercer, na fé que nós praticaríamos, os companheiros de jornada que nós precisávamos para o nosso crescimento, tudo teve a nossa participação. Nada foi em vão, nada foi coincidência, nada foi por acaso. Então, esse planeta que nos recebeu com tanto amor, com tanto carinho, ele é um planeta escola. E quantos mestres já não tivemos? Quantos mestres Jesus já não nos enviou? Ele próprio veio ter conosco. Mestres, grandes mestres. Desde Abrão,
desde Akenaton, depois Moisés, depois Jesus, e tantos outros vieram, né? Até chegar nesses grandes avatares, Francisco de Assis, Antônio de Pádua, tantos espíritos valorosos, como o próprio Kardec, que estiveram aqui como professores. O próprio Kardec veio na roupagem de um professor, de um mestre, porque essa era a função deles, nos ensinar. Mas também a Terra é um grande hospital, né? Um grande manicômio, não um manicômio ao qual nós estamos habituados a associar com as doenças psíquicas, não. Um grande manicômio. O que é um manicômio? É aquele lugar onde os enfermos se reúnem, estão reunidos. E nós tivemos o próprio mestre, o próprio governador deste sistema solar, aqui como médico de nossas almas. Ele foi o primeiro médico verdadeiro a trazer o medicamento, o mais precioso medicamento, que era o medicamento para o nosso espírito. Porque nós acorremos muito aos medicamentos alopáticos, achando que, tratando do nosso corpo, nosso espírito também estará salvaguardado, e não é assim. É o contrário. Nós precisamos cuidar da saúde do nosso espírito, é o que o Platão vai começar a nos ensinar hoje. E em cuidando do nosso espírito, da nossa alma, nós vamos refletir no nosso corpo essa saúde ou essa enfermidade. Então, essa cura demanda muita paciência, como nos disse Emmanuel hoje. Demanda muita paciência. Porque, para que possamos estar prontos para esse imenso milagre que é a transformação das nossas enfermidades em bem-estar, em saúde, nós precisamos desejar. E aí, além da paciência, vai demandar esforço próprio. Não adianta, gente, não adianta eu permanecer no meu leito de enfermidade, eu permanecer ali na minha situação de doente, reclamando, ou indiferente, e querendo que o outro trabalhe a cura para mim. Querendo que o outro ore por mim. Querendo que o outro traga o passe magnético que vai me curar. Querendo que o outro aplique em mim a cura que eu quero para mim. E eu continuar naquela condição de estar deitado, de estar imobilizado e de não mover uma única página em favor da minha cura. Não é? Então, o primeiro passo para o bem-estar do meu espírito, para a harmonização do meu corpo, o primeiro passo, indubitavelmente, é eu me levantar, me erguer minha cabeça, olhar para frente. Jesus deu a dica. Coloqueis a candeia onde todos possam vê-la. E a espiritualidade nos trouxe essa luz. Acendeu essa candeia para nós. A espiritualidade pegou todo aquele ensinamento de Jesus, que já é simples por natureza. Porque qual é a dúvida que nós possamos ter em amai-vos uns aos outros?
Qual é a dúvida que nós possamos ter em perdoar vossos irmãos? Qual é a dúvida que a gente pode ter em não julgueis o próximo para não ser julgado? São ensinamentos simples, mas ainda assim veio essa chuva do céu, esse maná espiritual na forma da pleiade de mentores espirituais, de destrinchar essa simplicidade e nos mostrar como é que a gente deve amar o outro, como é que a gente deve perdoar o outro, como é que a gente deve permanecer na situação de não julgar o outro, porque ao julgar o outro nós estamos revelando a nossa própria personalidade. Não é? Então, existe uma coisa muito importante em todos esses ensinamentos que nós temos recebido. Chama-se dar o primeiro passo. Eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso levantar da minha zona de conforto, onde eu sou o coitado, onde eu sou a vítima, onde eu sou o maior sofredor do planeta Terra. Entre esses 8 bilhões de seres aqui, eu sou o maior sofredor. Eu preciso sair dessa condição e dizer: eu sou um enfermo que preciso me curar. Eu sou um aprendiz que quero passar para o próximo nível. Mas é eu que preciso me dizer isso. Não adianta eu ir todas as semanas na casa espírita, ouvir todos os palestrantes espíritas, ouvir todas as palestras que estão à minha disposição e eu não dar o primeiro passo. Claro que todo esse processo demanda muita paciência, mas eu preciso entender que todo o meu sofrimento, seja ele físico, seja ele moral, seja ele espiritual, ele tem assinado embaixo o meu consentimento. Eu não estou sofrendo por imposição e muito menos por castigo. O meu sofrimento deve ser encarado como uma grande oportunidade. Uma oportunidade de crescimento. Uma oportunidade de aprendizado. O melhor professor, o melhor mestre que Jesus poderia ter me enviado, a minha dor. E sem que eu possa me inclinar para o campo do masoquismo, essa dor deve ser olhada de frente, com muito discernimento, com muita consciência, e ela deve ser sempre questionada. Por que você me acompanha? E o que você quer me ensinar? O que eu devo aprender com você? E a partir do momento que eu aceito a minha dor com paciência, guardando resignação, entendimento, tolerância para com ela, ela se torna menor. Ela se torna leve. Ela deixa de ser um fardo. E eu consigo caminhar lado a lado com o meu sofrimento, com a minha dor, tranquilamente. Sem revolta, sem crises, sem estertores de rebeldia. Eu consigo olhar para a minha dor e vislumbrar nela a porta de libertação. E quão bom seria se nessa encarnação atual todos aqui pudessem ter consciência
de que ela é a grande oportunidade que todos estão tendo de passar para um novo nível, próximo nível, o nível da quinta dimensão, que não é um espaço físico, que não é um espaço geográfico, mas que é um novo estado de consciência. Por quê? Eu não posso mais permanecer no planeta Terra pensando somente nos meus ganhos materiais, no acúmulo de riquezas, na agregação de bens, no meu egoísmo, porque nada disso faz mais sentido para o meu espírito. O que me importa daqui para frente é fazer todo o bem que eu posso para mim e para o outro. Me amar imensamente e, em me amando, ter condições de amar o próximo. Me respeitar profundamente e, em me respeitando, respeitar o próximo. Cuidar da minha saúde com responsabilidade, observando minha alimentação, observando minha necessidade de sono, observando a minha necessidade de cuidados e, em fazendo isso por mim, fazer pelo outro. Mas eu preciso, antes de tudo e acima de tudo, dar o primeiro passo. Desejar, querer, manifestar a minha vontade, decretar pela palavra expressa, decretar pela palavra falada que eu quero ser melhor todos os dias, sob todos os pontos de vista. Porque somente dessa maneira eu poderei, sim, sentir toda a plenitude que o universo me disponibiliza o tempo todo e do qual eu sou herdeiro divino. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz e luz a todos os irmãos desse vosso companheiro, que também é um aprendiz, que também é um discípulo do Mestre, e que todos os dias faz uma revisão consciencial, me perguntando: no que eu melhorei hoje? O que eu fiz de melhor hoje? No que eu posso servir ao meu Mestre hoje? E assim eu vou seguindo, um passo de cada vez, um passo atrás do outro. Porque eu sei que a evolução não dá saltos, mas eu sei que um salto quântico depende principalmente do meu desejo de melhorar, de crescer e de aprimorar. E o que eu quero para mim, eu quero para todos desse grupo. Não sou melhor que nenhum de vocês aqui. Não sei mais do que nenhum de vocês. A única situação que nos diferencia uns dos outros é que vocês ainda estão no liame da matéria. E eu já me desfiz temporariamente desse processo, mas já estou me preparando para o grande retorno. Estou me preparando junto com muitos outros para vir à Terra renovada. E muito em breve, na graça do nosso Pai Criador e sob a auspiciosa revelação, acompanhamento e cumprindo o seu projeto de nosso Senhor Jesus Cristo, eu haverei de vir neste mesmo grupo, porque Jesus jamais separa as almas que são afinizadas. Estivemos juntos por muitas eras, em diferentes tempos, em diferentes reencarnações, mas todos nós já fomos de uma mesma família, unidos por diferentes laços, aprendendo, apanhando, cometendo inúmeros erros, inúmeros enganos, e hoje estamos todos reunidos na égide do Cristo, aprendendo as suas lições.
já somos muito vitoriosos, graças a Deus. Mas precisamos dar o próximo passo. E isso é nossa responsabilidade, porque depende do nosso livre-arbítrio. Muita paz e luz a todos os irmãos, em nome de Jesus, e recebam o meu grande e afetuoso abraço, o vosso irmãozinho Hans. Que Jesus nos abençoe. Senhor Jesus, divino e amoroso Mestre, aqui estamos mais uma vez, Senhor, reunidos em torno do Teu Evangelho iluminado, para receber de Ti, Senhor, as luzes que necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Venha, Senhor, venha estar conosco mais uma vez nesta noite. Visita-nos, Senhor, a cada lar que aqui está ligado ao Teu coração. Dai a cada membro desse grupo, Senhor, que se encontra em condições de necessidade, de sofrimento, de enfermidade, de dor. Dai a cada um o Teu consolo, o seu esclarecimento, a Tua misericórdia. E, se possível, Senhor, traze-nos a cura, de acordo com a nossa vontade e de acordo com o nosso merecimento. Dai-nos entendimento, Senhor, para que possamos discernir aquilo que é imutável daquilo que podemos e devemos transformar. E essa nossa condição de mutismo, Senhor, essa nossa condição de inércia, de acomodação, dai-nos o despertar para que possamos reagir, acordar e seguir em Tua direção. Ainda que possamos sentir, Senhor, o aperto dessa porta tão estreita que nos levará a Ti, dai-nos coragem, dai-nos força para transpô-la, porque queremos, Senhor, de nossa livre e espontânea vontade, seguir em Tua direção. Mãe Maria, traze-nos Teu amor maternal. A Tua luz sagrada e feminina possa nos envolver a todo nesse amor tão materno e tão acolhedor. Receba-nos em Teus braços amorosos e dai-nos, Senhora, a Tua energia salutar, a fim de que possamos nos sentir restabelecidos na nossa dor, no nosso sofrimento, na nossa imensa e grande e profunda dor pessoal, porque sabemos que ela é real. Mas, ao mesmo tempo, Senhor, dai-nos a vontade e a coragem de levantar, ainda que as nossas pernas possam falhar, e de seguir em Tua direção. Esteja conosco, Mestre querido, nessa noite. Esteja conosco, Maria Santíssima, mais uma vez. E pedimos a proteção e o amparo de toda a pleiade de espíritos superiores que abençoam, orientam e esclarecem esse grupo. Que Jesus, mais uma vez, nos abençoe, hoje e sempre. Maria Modesto Cravo. Muito boa noite a todos os irmãos. Então, vamos partir para o nosso estudo, se a gente der conta. E se eu não der conta, eu passo para o Bruno. Tá bom? Então, vamos lá. Mas nós vamos dar conta, se Deus quiser. Eleusa, você está vendo as lâminas? Tá. Então, muito obrigada. Então, nós temos só mais um domingo para estudar Sócrates e Platão.
Depois disso, eu já vou até passar para vocês a programação, para vocês saberem o que nós já estamos fazendo essa escalação com antecedência, procurando nossos irmãozinhos que possam colaborar conosco, e a gente está procurando fazer isso com muito carinho para vocês, para que vocês possam se programar também, né? Então, no próximo domingo, a gente vai encerrar essa parte do Evangelho que fala de Platão e de Sócrates como precursores do cristianismo, né? E depois nós temos, no próximo, depois de domingo que vem, que vai ser no dia... Vai ser no dia 1º de novembro, aí nós temos o Anderson trazendo um estudo que eu amo ouvir o Anderson fazer o estudo. Ele vai falar sobre Moisés para nós, né? E no dia 1º, nós temos o Olímpio, que vai continuar com as questões 607 e 607A. E a gente também ama ouvir o Olímpio. Então, só para vocês saberem. Então, domingo que vem, a gente termina essa parte de Sócrates e Platão. Terminamos o ar, não é isso? É isso mesmo? A gente termina o ar, né? Domingo que vem é que dia, Euler? Dia 1º. 26. 25. 25. Aí, dia 25... É que eu estou meio viajando ainda, tá, gente? Dia 25, nós temos questão 606 a 606A. Domingo que vem, nós já temos o Olímpio, tá bom? E termina Platão. Pois bem. Então, no domingo passado, a gente fez o segundo estudo de Sócrates e Platão. Terminamos não. Porque Sócrates é muito importante para fazer num único estudo, né? E a gente nem conseguiu ver nada assim, só superficialmente. Mas só para vocês entenderem, Sócrates está aqui nessa ordem de grandeza, não que eu esteja colocando Jesus na mesma ordem de grandeza que Sócrates, mas só para a gente entender a importância dele em relação aos dois próximos grandes filósofos, que também foram precursores da doutrina cristã e, por conseguinte, espírita, né? Jesus mandou Sócrates preparar o caminho para ele. Jesus mandou antes Abraão e Isaac e José do Egito e tantos outros, Akenaton, que foi Amenófis IV, Moisés e tantos outros para poderem preparar o caminho para ele. Então, Sócrates, aí Platão, discípulo de Sócrates, Aristóteles, discípulo de Platão, preparando todo o caminho para que Jesus pudesse vir com a cabeça das pessoas mais preparadas, mesmo assim eles crucificaram ele. Aqui eu fiz um resumo da essência dos ensinamentos de Sócrates. Nós comentamos no domingo passado, por orientação, pediram que a gente deixasse isso mais uma vez frisado. Então, a essência dos ensinamentos de Sócrates. O verdadeiro conhecimento só pode vir da reflexão. Então, você vai ler todos os livros da doutrina espírita. Você vai ler o kardeciano, o Pentateuco kardeciano. Você vai ler toda aquela obra básica. Você vai ler todas as revistas espíritas. Você vai ver todas as palestras do Haroldo Dutra. Você vai assistir tudo que o Divaldo falou. Mas esse conhecimento, ele não vai se dar nem na leitura e nem ao ouvir tudo isso. Quando é que esse ensinamento vai se dar? Na reflexão. Quando você
estiver presente naquele ensinamento, você vai ler e você vai meditar sobre aquilo. Você vai discutir sobre aquilo. Quando você discutir com o outro aquele tema, quando você materializar as suas dúvidas, a sua opinião, as suas críticas acerca daquele assunto, aí sim você estará refletindo e aí o conhecimento vai se dar. Caso contrário, você só leu ou você só ouviu e você não vai reter, né? Então, o verdadeiro conhecimento só pode vir pela reflexão, pela análise reflexiva daquilo que você leu ou ouviu. E talvez seja por isso que muitos têm dificuldade em dizer, eu leio e não entendo. Por quê? Porque eu não estou presente naquela leitura. Eu estou lendo, mas eu não estou presente. Outra coisa que é a essência dos ensinamentos de Sócrates. A maioria dos homens apenas aparenta saber. É a presunção. Você conversa com um mestre, ou com um doutor, ou com um PhD, e aquela arrogância de dizer, eu já sei tudo sobre esse assunto. Eu já esgotei, porque você escuta muito eles falarem isso. Eu já esgotei esse assunto. Esse é o tolo. Esse é o tolo, né? Então, essa segunda essência dos ensinamentos de Sócrates, né? Os homens apenas aparentam saber. E quem é o homem que sabe? Esse não fala que sabe. Ele mostra o que sabe. Ele pratica o que sabe. Aliás, ele vive o seu conhecimento. Então, não adianta dar uma aula para uma sala com 300 alunos se você não vive o que você fala na teoria. Você precisa viver. E aí entra na terceira essência dos ensinamentos de Sócrates. Você não pode pretender ensinar. Você precisa aprender junto. Você precisa ouvir o que você está falando para o outro. O que você está ensinando para o outro? Porque às vezes você acha que sabe na prática aquilo, mas tem uma falha. Tem uma lacuna ali. Então, você não pode pretender ensinar. Você tem que estar ali na condição de aprendiz. E talvez o principal aprendiz. Olha que coisa bonita. Você aprender com seu próprio ensinamento. Então, você precisa ouvir o que você está falando para o outro. Você vai fazer uma palestra espírita, você tem que entender que você está falando para uma plateia monstruosa. Não é só uma plateia de, às vezes, 20, 30 ouvintes que está ali presente. Às vezes é uma plateia de 500 espíritos que estão te escutando. E aí, às vezes, você vai falar com irresponsabilidade, porque você acha que você já domina aquele assunto. Por isso, Emmanuel fala, para cada 1 hora de palestra, 6 horas no mínimo de estudo, ainda que você acha que esgotou aquele tempo. E a mesma coisa é um profissional no seu trabalho, é um professor na sala de aula, é um aluno que está ali para aprender. Porque mesmo como aluno, ele está exercendo as duas funções. Ele ouve, ele aprende, ele pergunta, ele questiona, ele ensina. E aí eu entro no quarto ensinamento, na quarta essência de Sócrates. Sócrates nunca respondia, nunca respondia. Ele sempre perguntava, ele questionava. Então você fazia uma pergunta e ele dizia: por que você acha que nós chegaremos a esse resultado?
quais são os caminhos que você acha que nós deveremos seguir? E a pessoa respondia, esse. Pois bem, se eu tomar esse primeiro caminho, onde você acha que eu posso chegar? Quais são as consequências dessa decisão? Então, ele não respondia. O que ele fazia? Levava a pessoa a pensar, refletir e encontrar as suas próprias respostas. O grande problema do espírita hoje, de todas as categorias, é quererem as respostas prontas. O que vai acontecer comigo? Quando é que eu vou casar? Quando é que eu vou conseguir um emprego novo? Quando é que eu vou melhorar de situação? Quando é que eu vou ter uma profissão, uma promoção? Entendam, ao fazer essa pergunta, você não está refletindo, você não está pensando. Mude a pergunta. O que eu preciso fazer para ter logo uma promoção? Quais são os caminhos que eu preciso seguir para obter um emprego melhor? Quais são as decisões que eu preciso tomar para melhorar a minha situação? O que eu preciso mudar em mim, no meu comportamento, para atrair uma alma afinizada com a minha? Então, era isso que ele ensinava. E quando a gente está ensinando nessa maneira, quando a gente está levando o outro a raciocinar, você não precisa escrever uma receita, uma fórmula de bolo. Você não precisa deixar nada escrito. Por quê? Isso se chama cultura. Você esquece que você leu, mas você não esquece que você assimilou. Cultura é o conjunto de aprendizados, de crenças, de situações que você vivenciou, que você aprendeu, porque você viveu na experiência. Então, quando você está dialogando com o outro, não no sentido de impor o seu conhecimento, mas de trocar conhecimentos. São os sábios. Quando os sábios se reúnem, não para falar mal de outros, não para falar mal do seu irmão, não para criticar Ciclano ou Beltrano, mas para discutir ideias. Quando eles se reúnem para esse fim, ele assimila tudo que está sendo falado. Não precisa deixar uma única palavra escrita. É como vocês gostam de fazer. Vocês vão nos lugares e vocês querem fotografar, registrar, fotografar, registrar. A melhor fotografia que tem é a fotografia da alma. É quando você está presente naquele lugar, presente, em espírito. Você está ali presente. Então, você olha para cada um, você escuta o que cada um está dizendo, e aquilo fica na sua memória. Essa é a melhor fotografia. Você jamais vai esquecer. Você pode ir para um outro plano, transpor uma nova dimensão, e aquilo vai se permanecer, porque aquilo passou a fazer parte da sua cultura milenar. E é por isso que os espíritos eles vão migrando de corpo em corpo e vão trazendo habilidades e vão passando por diferentes profissões, por diferentes ensinamentos. Eles, porventura, que podem ser médicos e numa outra existência eles podem ser um carpidador, um homem que faz a capina. E o que tem de menos nobre numa profissão ou na outra? Senão a arrogância ou a humildade de estar presente naquele trabalho. Eu considero como uma das profissões mais dignas que existem, mais nobres que existem. Muito mais nobre que a profissão do professor e do mestre, eu considero a profissão do lixeiro, do gari. Aquele que recolhe a podridão das pessoas. Aquele que recolhe o lixo, aquele que foi execrado, aquele que foi desprezado, ele limpa, ele leva.
E ele vai procurando, catando. Ele não questiona. Se o que você jogou no lixo foi uma pedra preciosa, ou se o que você jogou no lixo foi tudo aquilo de ruim que estava dentro de você. Ele simplesmente recolhe. E qual é essa diferença que tem nessa profissão tão linda, tão nobre? E, por exemplo, um juiz, um desembargador, que muitas vezes faz uso dessa profissão belíssima que ele abraçou, que é o direito, mas que não é justo, que é corrupto, que é partidário, ainda que a causa que ele vai defender seja a causa da violência, do crime, da maldade, mas ele vislumbra ali o seu ganho financeiro para defender aquela causa. E ele está na sua função de procurar o lado daquele que quer se defender. Mas ele não deveria fazer isso só por seus interesses corruptos. Então, o lixeiro é muito mais nobre do que ele. E é por isso que Sócrates não escreveu nada. Porque se ele tivesse escrevido uma única palavra, ele seria confundido. E ele dizia que a escrita, ela é muda, porque quando ela é pronunciada, ela fica limitada, ela fica engessada. Até hoje, quando nós ouvimos as interpretações que são dadas acerca dos ensinamentos do mestre, a gente fica chocado. Porque você ouve um ensinamento tão complexo, tão lindo, e tão profundo, e tão simples ao mesmo tempo, como, em verdade vos digo, que para nascer de novo, terás que nascer da água e do Espírito. E aí você vê as pessoas falando assim, é o batizado pela pia batismal, pela água, e não entenderam nada. E você vê pessoas convictas da doutrina espírita, da fé reencarnacionista, da crença da existência do espírito após o túmulo, confessam todo esse dogma e nasce o seu filhinho. E aí eles pegam o seu filho e vão na igreja católica, na pia batismal, molhar a cabeça da criança que está dormindo com aquela água fria. E agora eu estou aliviado, porque meu filho foi batizado. E acha que então a criança deixou de ser pagã. Ela deixou de ser um espírito impuro, porque um sacerdote jogou a água fria na cabeça dela. Ou então o adulto vai para uma piscina ou para a beira de um rio, joga a sua cabeça debaixo da água e agora você é um novo homem. O verdadeiro batizado é quando nós tomamos consciência de que nós precisamos mudar. Aí, esse é o rito de passagem. Morre o homem velho, nasce o homem novo. Né? E para que nasça o homem novo, eu passo para a próxima essência do conhecimento de Sócrates. O homem precisa conhecer a si mesmo. Conhecer as suas limitações, conhecer as suas fraquezas, domesticar os seus ímpetos, a sua impulsividade, transformar os seus pontos fracos em forças, em vantagens para si próprio. Aproveitar as suas forças e fortalecê-las ainda mais, porque a força que nós temos, ela não é parada, estagnada, ela é dinâmica, ela é evolutiva. Olha o que o mestre nos falou: sois deuses e podereis ser o que hoje sou. Então, significa que a força que eu tenho, ela pode crescer até eu
Mas para isso eu preciso me conhecer, me analisar e chegar à virtude através desse conhecimento. O que é a virtude? É a plena consciência de quem eu sou. É a plena consciência do meu papel aqui na Terra, do que eu vim fazer aqui. É a plena consciência de que eu preciso aproveitar todo esse conhecimento que eu recebo, se não em prol do outro, em prol de mim mesmo. Com humildade. Sempre o quê? Buscando a verdade. Essa é a nova e próxima essência. Buscando a verdade. Não coadunando com a mentira. E quando eu digo mentira, eu estou falando de ilusão. Porque nós queremos nos iludir. Nós queremos nos iludir. E existe uma pseudo-ilusão que é até perigosa. Eu preciso saber, eu preciso ter os pés no chão, que a minha situação não está boa, mas que eu estou me esforçando para melhorar. Mas não essa nova crença que estão jogando para as pessoas, que basta eu acreditar que está tudo bonito e fica. Não é assim, gente. Eu preciso acreditar que as coisas podem ser fruto da minha criação, mas que eu preciso dar o primeiro passo, agir. Agir. Orar e ação. Oração. Então, sempre buscar a verdade. Eu tenho consciência das minhas dificuldades, das minhas limitações, das minhas fraquezas, mas eu também tenho consciência de que eu estou apto a mudar. E eu vou fazer, e não vou desistir de mim. Não vou desistir de mim, não é? Eu vou continuar investindo em mim. Para eu chegar à essência dessas coisas todas, eu preciso tomar uma decisão muito séria. Muito séria e muito importante. Me desapegar dos prazeres e dos bens materiais. Eu preciso ser pobre e mendicante? Não. A lei do progresso fala que eu posso conquistar o mundo. Posso ter quantos automóveis eu quiser. Eu posso ter quantos imóveis eu precisar e eu quiser. Pela lei do trabalho, pela lei do esforço. Mas eu não posso estar aprisionado a isso. Quantas pessoas se privam de fazer uma viagem de 100 quilômetros para não gastar um quinhão? E aí, chega a noite, aquela parábola maravilhosa que está em Mateus, o agricultor que foi colher toda a sua safra de grãos, que convidou todos os vizinhos para ajudar a colher, encheu todos os seus celeiros e disse: agora eu estou tranquilo, porque todos os meus celeiros estão fartos, cheios, e eu tenho alimento para muitos anos. E Deus lhe disse: essa noite eu vou recolher sua alma. E o que adianta esse apego? Então, eu tenho direito à prosperidade, eu tenho direito à abundância, eu tenho direito à riqueza. É um direito meu, divino, porque o universo ele é rico. O universo é abundante. Por que eu, filho do universo, seria pobre? Nós sabemos que Jesus não era pobre. Jesus abdicou da fortuna de José. Quem disse que José era pobre? Para quem é um estudioso, sabe que José, filho de Jacó, Jacó era um grande comerciante. Importantíssimo comerciante. Tanto é que Jesus foi estudar fora. Patrocinado por José de Arimateia, seu tio. Casado com uma de suas irmãs. E um homem rico não casava com uma mulher pobre.
Porque a lei, naquela época, dizia que as fortunas não podiam ser divididas. As mulheres pobres geralmente eram servas. Vocês já ouviram falar que Maria era serva? Ela era serva de Deus. Mas as condições não eram essas que foram pregadas. Essas foram condições que a Igreja Católica criou para que pudesse a pobreza, o povo pobre, se conformar. Se Jesus foi pobre, eu também sou pobre, está tudo certo. Então, eu vou servir a igreja, eu vou servir aos interesses, porque está tudo certo. Jesus era pobre também. Jesus não foi pobre. Ele abdicou da riqueza quando ele foi andar pela Galileia, ele foi andar pela Judéia, ele foi pregar. Jesus foi conhecer todo o Oriente, viajando, era caro. Ele viajou de navios, de galeras, ele viajou de camelo, ele viajou de... Mas ele viajou, ele passou um tempo fora. Ele passou um tempo em Alexandria, entre os terapeutas, estudando, aprendendo, lendo. Jesus era culto. Um homem pobre não aprendia 4 línguas. Ele era poliglota. Ele falava aramaico, ele falava grego, ele falava hebraico, ele falava latim. Ele falava as 4 principais línguas da sua época. E aprendeu também o sânscrito, porque ele esteve na Índia, ele esteve em Caxemira, e ele aprendeu sânscrito também. Um homem pobre não podia ter acesso aos estudos, né? Então, a gente precisa se desapegar. Ter direito não significa que eu estou preso. O próprio Francisco de Assis ensinou isso. Eu sou rico, mas eu estou dando um exemplo. Isso eu estou desfazendo. Na praça pública, Francisco de Assis ficou nu, em pele, na praça pública, com todos, e disse ao seu pai: isso é seu, isso te pertence. Agora eu sou outro homem. Agora eu não preciso disso mais. O grande ensinamento de Mahatma Gandhi, convidado pela rainha a ir à Inglaterra, enquanto aguardava que a comitiva real lhe buscasse no aeroporto, ele passeava pelo saguão daquelas lojas maravilhosas, todas de marca, e se deparou com uma vitrine, com joias valiosíssimas expostas ali, e ele se encanta com aquelas joias. E ele fica em êxtase olhando aquilo. E então, o lacaio da rainha, se aproximando dele já para buscá-lo, percebe aquele êxtase de Mahatma Gandhi diante de uma safira preciosíssima, e sem que ele percebesse, mandou que outro mordomo fosse à loja e adquirisse a pedra para que a rainha pudesse dar de presente a ele. E aí lhe dá numa almofada de veludo, lhe dá a pedra, e ele disse: mas o que é isso? Ah, mas o senhor... Não, eu estava em êxtase, porque eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais disso. Eu tenho, mas eu não preciso. Esse é o desapego desses prazeres, desses bens materiais. Eu posso ter casas, bens, títulos, mas eu não estou presa a isso. Se Deus disser assim: hoje mesmo vou recolher a tua alma, eu ir em paz. Eu não ter que olhar para trás e dizer: meus filhos estão brigando por causa dos meus bens. Eu ter que olhar para trás e me preocupar porque eu deixei dinheiro no colchão e ninguém sabe onde está. Isso são algemas, não é? E entender que a virtude mais alta, a mais alta forma de virtude, a mais alta forma de aprendizado é o nosso modo de agir. Não adianta nada eu conhecer tudo na teoria e não colocar na prática. Aí eu sou um tolo, eu sou um homem vazio. Mas para que isso ocorra, Kardec nos deu a dica: a fé raciocinada. O exercício da razão. Eu não posso conhecer a virtude se eu também
não passo ela pela razão. Porque senão eu sou um fanático. E aí o meu mundo vai girar em torno só daquele assunto, só daquele tema. Por quê? Porque eu não pus aquilo sob a minha razão. Não pode, né? Eu preciso conhecer a virtude, mas eu preciso colocá-la par a par com a minha razão. Não é isso? Por quê? Porque a essência da alma é a razão. É ela que me dá a medida das coisas. É ela que me aponta as direções. É ela que me dá o caminho. E qual é o principal mal da alma? A ignorância. A ignorância aqui não é a prática da violência. A ignorância aqui é eu não querer aprender. É eu não querer melhorar. É eu não querer dar o próximo passo. Isso é ignorância. E é uma perda de tempo tão grande, mas tão grande, porque você pode passar toda essa existência nesse estado letárgico de ignorância. Aí vem a passagem. E quando vem a passagem, você desperta. E aí você fala, o que eu fiz da minha vida? Eu dormi 70 anos. Eu dormi 80 anos. Eu fiquei adormecido por tanto tempo, porque eu não quis acordar. Teve alguém que chegou para mim e me cutucou. Acorda, acorda. Tem vários caminhos. Tem a igreja protestante, tem a igreja messiânica, tem a igreja evangélica, tem a igreja pentecostal, tem a igreja romana, tem a igreja ortodoxa, tem o espiritismo, tem a umbanda, tem o taoísmo, tem o shintoísmo, tem o budismo, tem o hinduísmo, tem o islamismo, tem tudo. Mas eu não quis acordar. Eu permaneci nesse estado letárgico da ignorância. Né? Esse é o pior mal da alma. Então, a razão, ela é o poder da alma para conhecer a essência das coisas. É ela que vai me dar o discernimento. Eu sou espírita, eu frequento o kardecismo, mas eu não sou um louco. Eu não sou um fanático. Eu sei discernir as coisas. O momento de estudar é o momento de estudar. O momento de ir ao centro é o momento de ir ao centro. O momento de cuidar das minhas crianças, agora é o momento de cuidar das minhas crianças. O momento de focar no meu trabalho, na minha profissão, é o momento de focar no meu trabalho. Então, eu não posso ficar naquele círculo vicioso, falando só aquela coisa, em torno só daquele assunto. Não. Eu tenho 24 horas no meu dia e eu preciso viver essas horas partilhadas adequadamente, estando presente em cada uma das minhas atividades. Chegou a hora de sentar e tomar uma refeição. Eu vou sentar e agora eu vou comer. Vou degustar esse alimento que Deus me proporciona. Eu vou sentir o sabor desses alimentos. E eu vou pensar que esse alimento é um remédio para a minha alma. Né? Isso é sabedoria. Então, a alma, um dos principais ensinamentos de Sócrates é que a alma, ela é distinta do corpo. Ele veio em primeiro lugar antes de qualquer outro. Antes de qualquer outro. Ele foi o primeiro a dizer, aqui neste planeta, o corpo veio da Terra. E a Terra ele voltará. Mas a alma veio do alto. E ela é eterna. É lindo isso, né? Então, por que todos nós estamos aqui nesse hospital, neste educandário? Por que todos nós viemos para cá, encarnados e desencarnados? Por que todos estamos reunidos? Porque a finalidade da nossa
existência aqui nesse orbe é alcançar a virtude, a sabedoria, através da ética. O que é a ética? São os valores humanos. Eu estou dizendo valores humanos. Quando eu digo humano, eu estou dizendo divino. Por quê? Deus nos criou à sua imagem e semelhança, então somos divinos. Os valores humanos. Isso é ética. A não violência, né? A não sombra, a não crueldade, a não verdade. Todas as negações que eu dou, porque isso não existe, por isso eu digo a não verdade, porque a mentira não existe. Ela é a não verdade. Porque o mal não existe. Não mal. A não violência, a não crueldade. Isso é ética. E isso se encontra em quê? Na autonomia. Não adianta, como professor, eu ir impor isso aos meus alunos. Depende da autonomia de cada um, do livre-arbítrio de cada um, em consentir que ele seja ético, que ele seja íntegro, verdadeiro, virtuoso. Então, cada um vai analisar a capacidade que ele tem de dar a si mesmo as suas próprias regras de consciência. Dentro daqueles preceitos morais estabelecidos anteriormente por Moisés, confirmados e acrescentados por Jesus, e posteriormente relembrados e destrinchados pela terceira revelação. Essa é a síntese dos ensinamentos de Sócrates, né? Parir, tirar de dentro de si todo conhecimento. É a maiêutica. Por que a maiêutica? Por que a maiêutica? Porque somente através de mim é que eu posso chegar à virtude. Então, eu tenho que parir de dentro de mim essa sabedoria que está lá dentro, que é o fogo primordial. O fogo primordial. Essa é a essência de todo o ensinamento de Sócrates. Não é? Eu não sei se eu falei muito, eu não sei o tempo que eu usei, mas muito provavelmente eu extrapolei. Então, eu vou pedir perdão ao irmão Bruno. Eu vou pedir perdão ao irmão Bruno, porque nós não podemos sacrificar todos os nossos irmãos do grupo, prolongando mais, por muito mais tempo, o tempo de estudo que ele fará. E, se não for muito incômodo, pedir ao irmão Bruno se ele pode fazer o estudo que ele preparou com tanto carinho e atenção na próxima oportunidade. Se isso não for causar transtorno, então eu concluiria essa parte e aí nós poderemos estabelecer que no próximo encontro, talvez, se ele tivesse necessidade, ele concluiria todo o seu estudo sobre o elemento ar. Pode ser assim, irmão? Sem problema algum, Vânia. Não tem problema, está muito interessante a parte de Sócrates. Então, vamos concluir que ainda temos algum tempo, né? Já que nós vamos fazer esse estudo, não estava previsto que fosse dessa forma, mas já que aconteceu, não é? Então, nós vamos dar sequência. E aí, do julgamento à morte de Sócrates. Quando ele estava sendo julgado por aqueles
33 membros, né, juízes, e eles declararam o seu crime de compuscar a juventude do seu tempo, não é? E perguntou quem poderia defendê-lo. E ele, então, levantou-se e disse: eu sou o meu próprio juiz. E aí ele proclama essas palavras belíssimas e lhes diz: eu predigo-vos, portanto, a vós, juízes, que me fazeis morrer, que tereis de sofrer, logo após a minha morte, um castigo muito mais penoso, por Zeus, que aquele que me infligis matando-me. Aqui ele falava da lei de retorno, ação e reação, não é? E ele, tão sábio, que embora ele conhecesse o Deus único, ele o autodenomina por Zeus, porque assim ele era caracterizado naquele tempo. Ainda diz: acabais de condenar-me na esperança de ficardes livres de dar conta de vossas vidas. Ora, é exatamente o contrário que vos acontecerá, asseguro-vos. Pois se vós pensardes que matando as pessoas impedireis que vos reprovem por viverem mal, estáis em erro. Esta forma de se desembaraçarem daqueles que criticam não é nem muito eficaz, nem muito honrosa. Ele aqui faz a sua defesa maravilhosa, né? Mas não foi compreendido. Não foi compreendido, né? Aqui as últimas pedras da prisão, onde ele passou o seu cárcere, onde ele foi encarcerado, né? E ainda se preservam essas pedras que ainda estão imantadas com a sua luz, com a sua energia. E aí, quais foram os crimes que Sócrates cometeu? Primeiro, não acreditar nos costumes da época, que eram costumes corruptos, e nem naqueles deuses gregos, né? O deus da colheita, o deus da beleza, o deus do amor, o deus da guerra, porque ele acreditava que o Deus era um único, um só, o Pai de infinita misericórdia. O segundo crime de Sócrates, unir-se, segundo eles, aos deuses malignos, que gostam de destruir as cidades. Por que destruir as cidades? Os deuses malignos aqui para aqueles juízes eram exatamente os espíritos sábios que Sócrates via, ouvia e que acatava os seus ensinamentos. Então, eles eram deuses malignos. E por que destruir as cidades? Porque aqueles conhecimentos eram repassados aos jovens e às mulheres nas praças públicas. Por que as mulheres? Porque elas sempre estiveram mais dispostas a ouvir e a receber o conhecimento. Tanto é que, no momento da morte de Jesus, havia um único homem, o seu discípulo amado, João Evangelista, o seu irmão Chico Xavier. Mas tinham 3 mulheres ao lado dele, as 3 Marias. Maria, a sua mãe, Maria Madalena, a sua mais fiel discípula, e Maria, esposa de Cleófas, a sua tia, que ali estava. Talvez não exatamente por Jesus, mas para consolar a sua cunhada. Né? As 3 Marias e o João Evangelista, que era uma Maria também, porque era um espírito feminino ali encarnado temporariamente num corpo masculino. Um espírito cósmico, né? Sem inclinações sexuais. E qual era o terceiro grande crime de Sócrates? Isso que eu faço com vocês. Corromper a juventude. Corromper a juventude.
transgredir a juventude com novas ideias, com novos pensamentos, né? Então, esses foram os crimes de Sócrates, né? E engraçado, porque ele, na sua sabedoria, e mesmo sem ter deixado uma única palavra escrita, Platão e outros discípulos, como Cricon, como Fedon, registraram através de peças teatrais e de diferentes livros. No caso, essa passagem foi uma passagem que Platão registrou na sua obra Fedon, né? No outro mundo, eu poderei fazer perguntas eternamente, sem ser perturbado, sem ser questionado e principalmente sem ser condenado a morrer, porque eu já serei imortal. Ele sabia da sua natureza, ele sabia da sua imortalidade, né? E é interessante porque na véspera da sua execução, não é? Os seus amigos conseguiram subornar o carcereiro. Olha que naquela época já tinha, né? Suborno, a corrupção, né? Conseguiram subornar o carcereiro e ele abriu as grades da sua cela durante a madrugada. Então, Criton, que era o mais impulsivo, né? Adentra a cela dele, mestre, vamos depressa, foge, corre, já estamos aqui com tudo preparado para sua fuga, você vai para outro lugar, para outro país onde não podem te alcançar e nem pode te matar. E ele fala assim, mas fugir por quê? Para que eu vou fugir? Ora, mestre, o senhor não sabe que logo que amanhecer o dia, eles vão te matar? E ele responde, ninguém pode me matar. Ninguém. Podem até tirar a minha vida, mas matar a mim, ninguém pode me matar. Né? E vocês que são espíritas, aprendendo essas lições desde Kardec, tão convictos da eternidade, da alma, aí vem um vírus, e quantos de vocês eu vi em desespero, com medo de morrer? Todos vamos morrer. Todos. Porque nós morremos quando deixamos de acreditar. Nós morremos quando nós deixamos de investir no nosso crescimento. Nós morremos quando nós desejamos espontaneamente permanecer nas trevas da ignorância. Aí nós morremos. E todos morrem. Mas chega um momento em que Jesus nos resgata dessa morte. Mas quando ele nos resgata, ele não nos traz para a luz. Ele nos leva para o deserto. Deserto consciencial. Ele nos leva para o deserto, para o troninho, para o cantinho do pensamento. Fala assim, agora você fica aí, pensando, refletindo, conhecendo a si mesmo, se analisando. Depois eu volto e te busco de novo. Aí eu te levo para as bodas de Caná, para a festa, para a comemoração, para a celebração. Porque a vida é uma festa. A vida é uma grande festa. Né? Aí eu venho te buscar e te levo. E aí eu vou multiplicar o vinho na tua vida. Eu vou te proporcionar o prazer de estar embriagado pela consciência leve, pela sensação do dever cumprido. O maior dever, talvez, seja esse, da gente se resgatar. Da gente dar a nós mesmos essa oportunidade de renascer. Renascer de nós, a mãe Êutica, nos parir. Aquilo que Joana de Ângeles tanto pregou, né, através de Divaldo, o homem velho deixar de existir e dar lugar ao homem integral. O homem integral. Isso é muito amplo, é muito extenso. Mas olha que coisa linda. Eu sou a minha alma. Ninguém pode matar Sócrates. Eu sou a minha alma. Ninguém pode matar Sócrates.
E ele se refere a Críton da seguinte maneira: meu caro amigo Críton, que mau filósofo és tu, que péssimo aluno. Você esteve comigo por todo esse tempo e você não aprendeu nada. Pensar que um pouco de veneno possa dar cabo de mim? Pensar que pregar Jesus na cruz vai acabar com ele? Pensar que queimar 300 exemplares do Livro dos Espíritos em Barcelona vai dar fim à doutrina que foi projetada por Jesus? Ah, que péssimo discípulo você é, Críton. Depois, puxando com os dedos aquela pele toda mochibenta, encarqueirada, ele diz: Críton, você acha que isso é Sócrates? Você acha que isso aqui é Sócrates? É isso que eles vão matar. É isso que vai deixar de existir. É esse invólucro material, não a mim. Khalil Gibran Khalil dizia: eu, homem, sobreviverei. Eu, ser imortal. Eu, espírito, sobreviverei. Por quê? Porque eu sou a minha alma e ninguém pode me matar. E para fechar essa noite, nós temos aqui não uma comparação dizendo que Sócrates foi Cristo ou qualquer coisa nesse sentido, porque Sócrates foi precursor do Cristo. Mas ele era um grande avatar, um excepcional ser que o Cristo convida para vir de um mundo extremamente iluminado e evoluído, que aceita vir num corpinho medíocre, imperfeito, como é o corpo humano. Grotesco do ponto de vista dele, grotesco, porque do ponto de vista humano, perfeito, uma máquina perfeita. Mas ele aceita com aquela alegria no coração, com aquela humildade, desce aquela luz, aquele sol, maior que o seu sol, desce e vem preparar o caminho do Cristo, né? Não deixa nada escrito. Teve a mesma morte dos criminosos, vítima de fanatismo. Por quê? Por haver colocado crenças que ele encontrou. Colocado a virtude real acima de qualquer palavra. Por ter combatido os preconceitos religiosos. Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que ele ministrava, ele também foi acusado pelos fariseus do seu tempo, que eram sofistas, de proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma, de dizer que havia vida futura. Assim como a doutrina de Jesus, que foi escrita posteriormente pelos discípulos dos seus discípulos, porque nenhum discípulo escreveu uma única palavra, a não ser o próprio João Evangelista, que ditou as suas visões apocalípticas, e a não ser o apóstolo Paulo, que dita as suas cartas, todos os outros foram seus discípulos. Marcos, que é o primeiro evangelho, foram seus discípulos que escreveram. Mateus, a mesma coisa. Os evangelhos mais autênticos são o de Lucas e o de Paulo, né? E da mesma forma, como Jesus, ele nunca escreveu uma única palavra, foram seus discípulos que escreveram. E no caso de Sócrates, nós só temos conhecimento de toda a sua doutrina através do seu discípulo Platão, né? E para fechar isso, vocês podem procurar o livro A Caminho da Luz, o capítulo 10 todinho vai falar da Grécia e da missão de Sócrates nas vésperas da maioridade terrestre,
Emmanuel vai discorrer sobre tudo isso que nós falamos, sobre o tempo de Sócrates, a preparação que foi feita, porque ele também teve os seus precursores, claro. O sol não podia descer na Terra se antes a Terra não tivesse preparada para receber aquele sol. Então, vieram outras grandes e valiosas figuras antes dele, preparando também o caminho para ele. E ali Emmanuel discorre sobre a sua missão. Vocês podem procurar, é o capítulo 10, né, que mostra como que ele ensinava nas praças públicas, né, as acusações que ele teve de perverter os jovens atenienses, instilando neles o veneno da liberdade nos seus corações. Talvez a mesma coisa que o Espiritismo tenta fazer, instilando nos corações da humanidade esses venenos perigosos de pensar, de refletir, de meditar, de conhecer a si mesmo, né? E aqui eu trago para vocês um gráfico que é o resumo de todos esses conhecimentos. Sócrates, que recebe do oráculo Delfos, né, a constatação de que ele era o maior de todos os sábios de seu tempo. Nunca escreveu nada, e todos os seus registros foram feitos por Platão. Mas Platão era o seu discípulo, mestre, o Sócrates era mestre de Platão, e foi ele que registrou todas as ideias do seu mestre. Sócrates foi combatido ferozmente pelos fariseus do seu tempo, que se chamavam sofistas. Esses sofistas pregavam a materialidade, pregavam os prazeres do mundo, as riquezas, né? E eles vendiam todos os seus ensinamentos, né? E Sócrates pregava exatamente o contrário. Ele pregava a opinião, a reflexão, o convencimento, o relativismo, né? Todas as acusações que foram feitas por ele, introduzir ideias perigosas, corromper os jovens, não reconhecer aqueles deuses falsos que eram cultuados naquele tempo, né? Sócrates se opunha à cosmologia, à mitologia e principalmente combatia ferozmente os sofistas, que não buscavam a verdade e que não tinham amor pela sabedoria. Ele pregava que todo conhecimento deveria vir através de um parto consciente, que era a maiêutica. Essa maiêutica era a formação de ideias, formação de novos conceitos, era o parto de novos pensamentos, de novas ideias. É o que a gente vem tentando ensinar para vocês, a cocriação, né? Por meio da ironia, porque ele criava aquela ironia para que a pessoa pudesse compreender. Ele fazia as perguntas que levam as pessoas a encontrarem as suas próprias respostas. Então, aqui se encerra todo o conhecimento acerca de Sócrates. Se houver oportunidade, nós falaremos um pouquinho sobre Platão, mas principalmente temos necessidade de abordar a caverna, que é o maior ensinamento que Platão pôde deixar aqui na Terra. Eu agradeço imensamente a caridade que todos tiveram de ouvir toda a nossa equipe nessa noite. Estivemos aqui em 4 companheiros, excepcionalmente, porque percebemos muitas necessidades no grupo durante essa semana. Claro que se a necessidade não foi do A ou do B, podem ter certeza que foram de outros. Mas percebemos que muitos aqui do grupo, nessa semana, passaram por situações de muita dificuldade, de muita tristeza, de muita análise, de chateação, de sofrimento, né, de dor. Então, nós nos propusemos, sem o conhecimento do nosso aparelho, porque é possível que nosso aparelho não concordasse, porque já havíamos feito o acordo consensual de que a nossa participação só se daria nos nossos estudos sistematizados das quintas-feiras, mas hoje nós tivemos necessidade de estar aqui.
E viemos dizer a esses irmãos que passam por esses constrangimentos, por essas dificuldades, por esses sofrimentos, que vocês não estão desamparados, que vocês não estão sozinhos, que nós estamos aí unidos aos corações de vocês, ouvindo as suas necessidades e, na medida do possível, procurando reparar, harmonizar, equilibrar, colocar no prumo a vida de vocês novamente. Nós queríamos dizer a esses irmãos que estão passando por tantos sofrimentos e por tantas dificuldades, que vocês estão no auge dessa situação. E que daqui para frente vocês poderão ressurgir gloriosos. Basta vocês darem o primeiro passo. Esse primeiro passo implica em não desistir, em não se desesperar, em não se revoltar, porque Deus conhece todas as nossas necessidades. Você não vai passar fome, não vai faltar o pão essencial na sua casa. Ainda que uma instituição espírita tenha que levar uma cesta básica para você. Você não vai morrer dessa enfermidade. Essa enfermidade veio como um grande e abençoado professor, te trazer lições maravilhosas. Você não vai ser submetido ao escárnio, à depreciação. Você é amado. A sua família te ama. Você não está sendo desprezado pelos seus irmãos, pelos seus familiares mais próximos. O que está acontecendo é que os seus irmãos que não te compreendem agora, que os seus familiares que estão te voltando as costas, eles não estão te reconhecendo, porque você não é mais o mesmo. Você mudou. Quando Jesus veio do batizado, do Rio Jordão, e que chegou na sua casa depois de ter voltado de Alexandria e ter passado um tempo entre os essênios, no deserto de Curã, ele encontra com seu primo João Batista, que também não o reconhece, mas aceita batizá-lo porque sente quem ele é. Mas quando ele bate na porta da casa de sua mãe Maria, nem ela o reconhece, nem seus irmãos sabem quem ele é. E ele diz: sou eu, mãe, o teu filho, Yoshua. E ela olha para ele e diz: como você mudou? Como você está diferente? É porque ele não era mais o mesmo. Ele já trazia a essência crística. E quando nós mudamos, muitas vezes, nossos filhos não nos reconhecem. Nossos pais deixam de nos conhecer. Nossos irmãos nos viram as costas. Mas nós temos que olhar para eles e entender que nós somos privilegiados em já termos sido convidados à luz. E eles, apesar de terem sido convidados, ainda não acordaram. Então, voltando lá na lição de Emmanuel, que nos abriu a noite, guardemos a paciência. Porque tudo vai dar certo. Tudo passa. E eu estou aqui com vocês. Eu e toda a minha equipe. E a minha equipe não é pequena. E a minha equipe é uma equipe de trabalhadores. Não é uma equipe de espectadores. Então, nós viemos nessa noite para dizer a todos vocês que estão nos ouvindo, a essas 39 janelas que estão abertas para nós, que nós estamos aqui porque nós nos propomos
a despertá-los. E se a dor se faz necessária, não a maldiga. Não a maldiga. Abençoe-a. E tente paciência. Aprendei a viver um dia de cada vez. Sem as dores e os erros do passado. E sem a preocupação e a ansiedade do futuro. Mas hoje, o momento presente. As necessidades de hoje. E quando chegar o anoitecer, e você ter percebido que você sobreviveu ao dia de hoje, agradecer ao Pai. Mais uma vez, mais um dia, mais uma vitória. Dormir em paz, porque amanhã será um novo dia. E amanhã eu terei uma nova vitória. Paz e luz a todos vocês, em nome do Cristo e de todos nós. Meu nome é Ascan, para quem não me conhece. E eu sou o guardião de todo esse grupo. Aquele que chamais de anjo guardião. Eu sou o guardião de todo esse grupo, que não acaba aqui, mas que vai crescer. Paz e luz em nome do Cristo. E que assim seja. Porque assim é. Porque assim tem que ser. Câmbio final. Faz a oração para mim. Então vamos todos elevar o nosso pensamento ao alto, pedindo a espiritualidade maior, aos nossos benfeitores espirituais, agradecendo a presença de todos eles nesta noite, pedindo que possam também fluidificar as águas que estão presentes em nossas mesas, a fim de que possa trazer o elemento, os remédios necessários, a nossa cura e a nossa recuperação. Agradecendo imensamente a luz que todos nós recebemos, processos de passes magnéticos e de bênçãos que nos foram colocados nessa noite. Que possamos, como foi o tema da noite, prosseguir ardentemente em nossa jornada e sempre dando o primeiro passo, com paciência, com perseverança, com amor, com humildade e com compreensão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. As nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos. Assim seja. Cheia de graça, Senhor, convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do nosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ô pai, o seu microfone está desligado. Pronto. Muito obrigado a todos. Tem que baixar o volume dela. Só um instantinho.
Pronto. Então, muito obrigado a todos pela noite. Agradecendo mais uma vez a espiritualidade que pôde nos trazer ensinamentos tão belos, chamando nossa atenção e nossa responsabilidade para os compromissos que sempre assumimos e que tenhamos, mais uma vez, o firme propósito de alterar o nosso padrão de vida e o nosso padrão vibracional, dando sempre o primeiro passo na busca da melhora de nós mesmos. E como foi lembrado, né, não desanimemos. Não deixemos nada para trás. Vamos sempre progredindo, sempre evoluindo. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Até a nossa próxima quinta-feira. Muito obrigado, Bruno, pela sua compreensão. Muito obrigado a todos. Bom descanso, boa semana, de muita reflexão, de muita paciência, de muita perseverança. Fiquem todos na luz de Deus. Que assim seja. Boa noite também. Boa noite a todos. Obrigada.